Sérgio, sou mais conhecido como Serginho. Eu tenho 44 anos, sou noivo da Tamara, que está ali, minha lindíssima futura esposa. Eu sou do grupo de oração Magnífica, que acontece todas as terças-feiras, lá em São José, na paróquia São Francisco de Assis, em Forquilinhas. O Senhor me deu a graça de coordenar a Forania de São José nesse biênio. Então, pela graça de Deus e misericórdia dele, eu estou coordenando a forania. Mas agora chega de mim, vamos falar de quem interessa, não é verdade? Vamos falar de Jesus. Pegue a sua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu acho que você não conhece essa passagem. Lucas 15, versículo 11. Eu acredito que você nunca ouviu essa passagem. Mas como as coisas de Deus são coisas novas, o Senhor tem coisas novas para nós nessa noite. Lucas capítulo 15, versículo 11. Acharam? Lucas capítulo 15, versículo 11. Aqui na minha tradução está parábola do filho pródigo. Todos acharam? Lucas 15, versículo 11. Está escrito assim: Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então partiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhes direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. O abraçou e o beijou. O filho disse, então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, e pondo-lhe e calçado nos pés, trazei também um filho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou e perguntou-lhe o que havia. Ele lhes explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o rei encontrou são e salvo.
Encolarizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, e que gastou teus bens com as meretrizes, logo lhes mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Convia, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Eu não sei como que é a sua história, eu sei como é que é a minha. Eu relutei muito contra Deus no início, quando Deus me chamou. Muito, eu relutei muito, porque eu não queria. Eu queria viver com meus bens materiais. Essa palavra, ela vai começar dizendo assim, ó: dai-me a parte que me cabe. O que isso quer dizer? Que ele dá mais importância pro ter. Ele pediu os bens materiais. E muitas vezes nós somos assim, igual esse filho. A gente é preocupado com o ter. Mas depois da dificuldade, depois dele passar fome, depois da penúria, ele voltou. Mas a fala dele fica diferente. Porque ele não se importa mais com o ter, e sim com o ser. Percebe que ele fala: já não sou mais digno de ser chamado. E a nossa vida é a mesma coisa com Deus. Enquanto a gente está preocupado com os bens materiais, a gente perde um pouquinho o sentido do ser. Porque para Deus o que importa é o que nós somos e não o que nós temos. Mas é bem verdade que Deus, Ele tem alegria em nos dar as coisas. A palavra de Deus vai dizer: pedi e recebereis, batei e abri-vos-á. Então quer dizer que Deus, Ele tem prazer em dar as coisas para nós. Mas nós não podemos perder a essência do ser. E isso que é importante. Porque muitas vezes Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, nos trata desse jeito, nos dá esse livre-arbítrio. Então, essa passagem, ela já tem essa lição para nós nessa noite. Ele estava preocupado em ter penúria, ele entendeu que o mais importante era o ser. Por isso que o pai não deu bola. Gente, essa passagem, ela tem alguns personagens, mas tem três principais. Quais são? O pai, né? O homem que tinha dois filhos, o pai e os dois filhos. Amém? Se a gente pegar essa palavra, a gente pode passear na palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Porque lá no Jardim do Éden tinha Deus e mais duas pessoas, certo? Tinha Deus Pai, e tinha Adão, e tinha Eva. O que aconteceu? Esse pai tinha dois filhos e um saiu. No Jardim do Éden, o homem também foi expulso, foi ou não foi? E o homem foi expulso. E o pai, de Gênesis, Apocalipse, o tempo inteiro, a palavra de Deus ensina que Deus busca o ser humano. Quando o povo chega no deserto, Deus pede para fazer o tabernáculo no meio do povo. A tocha de fogo, à noite, vinha no meio do povo. A nuvem, que simbolizava Deus, era no meio do povo.
na pedra foi no meio do povo. Deus sempre quer estar conosco. A Bíblia inteira, o seu infinito amor e misericórdia vai dizendo assim, ó: eu vou enviar Noé para resolver a parada. Mas Noé, aí vou enviar Abraão, Davi. Deus não cessa de levantar pessoas para ficar perto do seu povo. O amor que Ele tem por nós contempla a história de uma humanidade. E nessa passagem deixa muito claro isso, porque Ele dividiu para os 2 filhos. Ele não dividiu para um só, foi para os 2. Então, dividir os bens não é erro. Quando Deus dá para nós riquezas, e quando eu digo riqueza, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de dons espirituais, de família, de teto sobre nossa cabeça. Deus nos dá muitas riquezas, alimento sobre a nossa mesa. Ele deu para os 2, mas qual foi o grande erro aqui? O grande erro foi, ele saiu da casa do pai. Esse foi o grande erro, porque Deus quer dar para nós as coisas, mas às vezes, quando a gente recebe de Deus, a gente, ao invés de ficar perto dele, a gente sai. Eu não sei se você é assim, mas se a gente olhar um pouquinho ao nosso redor, lá quando a gente era jovem, buscava Deus, ia para as igrejas, ia nas Santa Missa, aí armava um namoradinho, o que a gente fazia? Não ia mais para a missa, né? A gente armava uma menina, o homem, ou a mulher, já não ia mais para a missa, já não ia mais para o Senhor. Quando Deus nos dá as coisas, aí Deus nos dá um carro do ano, carro bonito, qual é o nosso primeiro sentimento? Ir para a missa ou passear? Passear, é o nosso primeiro sentimento. Quando a gente tem uma casa bonita, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas não esqueçamos do verdadeiro sentido, quem nós somos. E é esse resgate que o Senhor quer nessa noite, meu e seu. Qual é a nossa essência? Quem nós somos? Nós temos que aprender a voltar para o Senhor. Volta para o Senhor, volta para a casa do Pai. Mas vamos ao texto. Essa passagem, ela vai trazer alguns ensinamentos para nós. Vamos lá. O pai correu ao encontro do filho. Por quê? No costume judaico, quando um filho saía de dentro de casa, a sua volta era o quê? Eles apedrejavam o filho. Porque todos os grandes fazendeiros, no tempo de Jesus, os seus servos moravam na frente da casa. É como que tivesse uma estrada, do lado da estrada moravam os servos. Então, quando um filho saía, a volta do filho, ele era apedrejado. Então, e começava pelos servos daquele tempo. Os próprios servos já começavam a apedrejar os filhos que quisessem voltar. Aí, quando o filho estava lá, longe, e o pai na expectativa de o filho voltar, por que ele ficou ali esperando? Porque ele sabia que se ele voltasse, os servos iam apedrejar. E ele foi correndo, para não deixar ninguém apedrejar o filho dele. Por isso ele correu, para não deixar ninguém apedrejar o seu filho. Esse é outra lição da palavra de Deus para nós. Quantas pessoas a gente é caluniado? Quantas pessoas querem jogar pedra em nós? Quanta calúnia, mentira, defamação, humilhação. Mas Deus corre ao nosso encontro para não deixar acontecer isso. Ele corre ao meu e ao teu encontro para não deixar a gente ser humilhado. Vocês estão me entendendo, gente, como Deus nos ama e Ele cuida de cada um de nós? A palavra de Deus vai dizer: moveu-se de compaixão, correu ao seu encontro,
abraçou e o beijou. Nota que a palavra diz que primeiro ele abraçou para depois beijar. Uma pessoa que a gente está abraçado, a gente só consegue beijar uma parte do corpo, é o rosto, ok? No tempo judaico, existia 3 tipos de beijo. O beijo no pé, que era honra para a família. O beijo na mão, que era para os profetas. E o beijo no rosto era para os sacerdotes. Então Deus estava falando naquele momento, o Pai estava falando para ele: Ele é meu sacerdote. Olha de onde você saiu para estar aqui nessa noite. Olha para a tua história, antes de você conhecer Jesus. Olha para ela. Deus te tirou de um lugar para te colocar aqui nessa noite, para te chamar de sacerdote. Você é sacerdote de Deus, a palavra de Deus vai dizer isso, que nós somos sacerdócio do Senhor. Ele é o grande sacerdócio, mas nós somos sacerdócio do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Ele trouxe a melhor túnica. No texto original, essa túnica, ela é reservada só para o primogênito. Lugar de honra na família. Aí ele não é o primogênito, porque a palavra diz que ele é o mais moço. Mas olha o que o pai faz. O pai diz: não, eu quero a melhor túnica, eu vou trazer a túnica reservada para o primogênito. É como se Deus fizesse trocando de lugar. Aí a gente entra na palavra que está escrito: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridos, essa passagem ela é cheia de significado. Outra coisa, matar o novilho gordo. Para uma pessoa viver, precisou matar o novilho gordo. Para eu e você viver, Jesus precisou morrer na cruz por nós. E se a gente pegar as lições do filho que ficou em casa, tem muito de nós nesse filho, porque o filho, ele teve inveja do filho mais moço, quando ele diz assim: pai, esse tempo todo, nem um cabrito tu me destes, para comemorar com meus amigos. Naquela hora, o novilho estava sendo comemorado com quem? Com o pai. Às vezes a gente quer a riqueza de Deus para comemorar com as pessoas, ou por orgulho próprio, mas não, a riqueza de Deus é para a gente comemorar com as coisas de Deus. É com as coisas de Deus que nós devemos. E às vezes nós somos assim, Deus nos dá tanta coisa, e ao invés da gente agradecer a Deus, louvar a Deus, Ele ser o primeiro da lista de agradecimento, às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente comemora com os amigos, com os familiares, esquece de comemorar com Jesus. É assim ou não é a nossa vida? Às vezes a gente esquece do essencial, de quem nós somos. Então, e a palavra ela vai continuar com muitas. Ele vai dizer: colocai a sandália nos pés. Se a gente pegar a palavra de Deus, no Antigo Testamento tem uma passagem que Deus fala: tirai a sandália dos pés. Que passagem que é essa? Moisés, lembra de Moisés lá? Quando ele chega perto da sarça ardente, ele diz assim: ó, tire a sandália, porque a terra é santa. Mas aqui nessa passagem é ao contrário. Ele diz: colocai a sandália, porque agora o lugar santo não é mais a terra. Agora o lugar santo é eu e você. Eu e você somos esse lugar santo. Nós somos esse lugar santo. Não sei se você está compreendendo o quanto que Deus zela por nós, o quanto que Deus nos ama. Há tempo para nós viver com esse amor, com essa misericórdia. Existe tempo para nós viver com o Senhor. Existe tempo para nós voltarmos para Deus. Há quanto tempo, responde aí no seu coração,
Há quanto tempo você não fala assim, ó, Jesus, eu te amo? Há quanto tempo você não diz, Maria, mãe, eu te amo? Há quanto tempo você não para um pouquinho na sua vida para estar de joelho diante do Senhor? Às vezes a gente vem correndo na missa, vem correndo no grupo, a gente faz as coisas tudo correndo e não para um tempo para o Senhor. É tempo de voltar. Volta para o Senhor. O Senhor me deu a graça de uma cura do meu filho da crise de ansiedade. Ele me deu essa graça. Eu vou explicar por que Ele me deu essa graça. Sexta-feira à noite eu estava em casa, sem fazer nada, em casa, tranquilo, e o Espírito Santo veio no meu coração e disse assim, Sérgio, eu quero ficar contigo. E eu obedeci aquela voz no meu coração. Eu peguei a palavra de Deus, botei na cama, peguei um crucifixo, botei na cama e me ajoelhei. Era 10 horas da noite. Eu fiquei das 10 até as 2 da manhã. Gente, eu não falei nada. Eu não ouvi nada. Eu não senti nada. Mas eu fiquei ali das 10 às 2 da manhã. E nesse momento, me levantei 2 horas, me deu sono, fui dormir. Eu acordei sábado de manhã com uma alegria no meu coração que vocês não fazem ideia. Não, vocês não fazem ideia da alegria. Eu só sentia transbordar. E eu não sabia assim, meu Deus, que alegria é essa, Senhor? Eu lembro que eu abri a janela do meu quarto, eu olhei a natureza, os passarinhos, de coisa linda. Gente, eu falo assim, sem medo de errar. Naquele dia, se alguém me desse um tapa na cara, eu dava o outro frouxo, assim, da alegria que eu estava. E eu fui fazer um trabalho home office, o mouse quebrou, e eu vou comprar um mouse para continuar meu trabalho. E eu fui no bairro vizinho, uns 5 minutos, tinha uma Milhum lá, tem uma Milhum lá, eu vou lá na Milhum comprar um mouse. No meio do caminho, o Senhor me disse assim, ó, eu quero que tu vá para o Cobrasol. É uns 5 minutos mais para frente. E aquela voz ficou, eu quero que tu vai no Cobrasol. E eu assim, isso é coisa da minha cabeça isso aí, isso não estou bem certo. Mas eu fui. E quando eu estava na geral do Cobrasol, a loja caçula, o Espírito Santo assim, ó, para nessa loja. E eu estacionei o carro naquela loja. Não estava entendendo nada, mas estava fazendo. Gente, eu só botei o pé na loja, a gerente veio correndo no meu encontro, uma amiga de igreja minha de muitos anos, e começou a falar comigo. E ela disse assim, Sérgio, eu estou com um câncer na tireoide, eu vou fazer uma cirurgia, que eu vou ficar 10 dias isolada. O meu marido acabou de passar uma cirurgia e ali ela começou a falar o sofrimento dela. E ali, o Senhor me usou para curar aquela alma. E ela chorou muito. E ela disse assim, muito obrigado, eu estou mais aliviada. Aí, eu estava na loja, aproveitei para comprar 2 camisetas. Eu fui comprar 2 camisetas com a atendente e ela começou a chorar na minha frente. Ela começou a chorar. E aí eu perguntei o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E ela falou para mim, a hora que tu botou o pé na loja, eu senti uma paz no meu coração. E ela disse, posso dar um abraço? Eu disse, não, pode. Abracei ela, rezei por ela e saí. Peguei o carro, vim para casa. Primeiro semáforo que eu paro, um motoqueiro parou na minha frente. Gente, o motoqueiro começou a agradecer a Deus em voz alta, mas para todo mundo. E ele começou, obrigado Deus por esse dia, obrigado Senhor. E todo mundo estava olhando para ele. E aquilo me chamou a atenção. Só que daí caiu a minha ficha. Naquela hora caiu a minha ficha. Eu entendi que aquele dia, uma unção de Deus estava na minha vida. Porque eu tinha ficado a noite seguinte. Há uma alegria, há bênçãos para você que estão guardadas nesse tempinho de joelho com o Senhor. Existe libertação familiar que está guardada nesse tempinho com o Senhor. Por isso a palavra dessa noite é, ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de você ter esse tempo para o Senhor. E não parou por aí.
Foi um sábado isso, e aquele sábado eu tinha uma pregação para os jovens, o meu filho com uma crise de ansiedade. Só para vocês terem uma ideia, o meu filho no trabalho me ligava, no meu trabalho, eu tinha que sair do meu trabalho e no trabalho dele, pegar ele e levar para o hospital. Ele estava quase perdendo o serviço e eu também quase perdendo o serviço, por causa da crise de ansiedade dele. Então no sábado, eu estava ali rezando, preparando a pregação, e o Espírito Santo de Deus veio de novo e falou assim, ó, é hora de tu conversar com teu filho. Gente, eu fui dele com 2 pés, cheguei, abri o quarto e falei para meu filho, para de choramingar, para de dizer coitadinho de mim, para de dizer que enfim, fui falando, gente, e eu disse, sai de dentro desse quarto, vai arrumar um grupo de oração, vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa. Ele vivia trancado dentro daquele quarto. Gente, eu soltei o verbo, falei de homem para homem. E aí, ele se arrumando para ir para a missa, voltou a crise de ansiedade nele de novo. E eu fiquei preocupado, meu Deus, o que eu fiz? Mas foi o Espírito Santo que mandou. E ele não conseguiu ir para a missa naquele dia. Ele tomou o comprimido, eu não ia nem para pregar, mas ele falou, não pai, pode ir para a pregação, que tu sabe que se eu tomar o comprimido eu fico melhor. Pode ir. E se acontecer alguma coisa eu te ligo. Eu fui para a pregação com meu coração angustiado. A gente sabe, né? Cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. E então, gente, domingo, o dia inteiro cuidando dele. Segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, uma mensagem do meu filho, eu digo, pronto, lá vou eu de novo. E aí, o meu filho mandou uma mensagem e falou assim, pai, a crise de ansiedade estava voltando de novo, mas por causa da conversa de sábado, eu entrei no banheiro, me ajoelhei, pedi o Espírito Santo e saí do banheiro vencendo a crise de ansiedade. E dia a dia ele me ligava e dizia assim, pai, Deus falou comigo essa manhã. É filho, eu sei, que bom. E ele dizia, pai, hoje de novo. E dia após dia, até que chegou um dia que ele foi curado da crise de ansiedade para a honra e glória do Senhor. Está na hora de voltar a ter esse tempo com o Senhor. Aquele filho caiu em si. Esse cair em si é o Espírito Santo. Vamos abrir o nosso coração nessa noite, para a gente cair em si de situações que a gente ainda precisa. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, voltar para o Senhor. E Jesus está nessa passagem. Sabe onde ele aparece? Ele aparece quando o filho cai em si e ele diz o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, nós precisamos voltar para o Senhor. Eu não sei aonde você está. Se você já é uma pessoa de oração, glória a Deus. Mas ainda existem lugares para a gente poder avançar. Verdade ou não é? Se eu estou rezando uma Ave Maria, eu vou rezar 2. E se você não reza, essa noite é o tempo de pedir essa graça, de voltar para Deus. Porque assim como aquele filho que ficou, nós também temos nosso orgulho, nossas vaidades, as nossas prepotências. E nós precisamos voltar para Deus. Nesse tempo da crise de ansiedade do meu filho, eu também fui curado, porque eu também sou muito orgulhoso. No tempo da crise de ansiedade, nós tomávamos café de manhã, o que acontece? Louça na pia. Nós almoçávamos, louça na pia. Café da tarde, louça na pia. Quem quer lavar? Serginho. E isso por dias. Chegou uma hora que eu estava assim, já impaciente. Não, peraí, que negócio é esse? Ele está com crise de ansiedade, mas ele não é aleijado. E eu comecei a ficar inquieto, porque a gente é assim.
A gente tem sede de justiça, de se sentir justiçado. E aquilo ali começou a me incomodar. Gente, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu estava lavando a louça, mas assim, a minha vontade era de pegar a panela e lá no quarto dar na cabeça dele. Eu estava com raiva dele já. Eu digo, poxa, peraí, pô, só eu nessa casa? E aí, nesse momento o Espírito Santo veio no meu coração. E ali, o Espírito Santo falou comigo e me lembrou uma santa que eu acho que vocês conhecem, Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim, que Deus passeia no meio das panelas. E aí eu entendi. Aí eu comecei, obrigado, Senhor, por essa panela, obrigado, Senhor, por esse teto da minha cabeça. Eu comecei a agradecer ao Senhor. Gente, deu 5 minutos, meu filho saiu de dentro do meu quarto, me abraçou, me beijou e falou, pai, eu te amo. E aí ele voltou para o quarto. Foi Deus ou não foi? O Senhor está colocando no meu coração algumas decepções com pais. Eu não preparei esse testemunho, eu não queria dar esse testemunho, eu até acredito que eu já falei aqui. Mas o Senhor me inquietava para falar do pai. Como é que é o teu relacionamento com o teu pai? Porque o ser humano, ele associa aquilo que ele aprende, ele associa aquilo que ele vive com Deus. Nós somos assim. Como que está o teu relacionamento como pai? Qual é a recordação que você tem com seu pai? Abraço, beijo. Eu tive a graça de me criar vendo o meu falecido pai brincando de pegar com a minha mãe em volta de casa. Eu vi, essa é a cena que eu tenho. Como é que está o teu relacionamento com o teu pai? Porque essa história, gente, ela fala assim, ó, filho pródigo. Amém? Mas essa história é muito mais do pai. Porque quem que tinha os 2 filhos? O pai. Quem é que tinha os bens? O pai. Quem é que fez a festa? O pai. Quem é que deu a túnica? O pai. Quem é que estava esperando o filho? O pai. Quem é que insistiu com o filho que estava em casa? O pai. Essa passagem é muito mais do pai. Essa passagem é para honrar o pai. Como que está o nosso relacionamento com o nosso pai? Da terra e do céu. Como que está? Deixa o Senhor curar o teu coração nessa noite. E como você é como pai? Como você é como pai quando o seu filho sai de casa? Você fica esperando no portão? Será que ele vai chegar? Como você é como pai? Eu estou vendo aqui pessoas de melhor idade. Antigamente as coisas eram mais rígidas, não é verdade? Eram mais, né? Nessa noite, se eu e você não tivermos um bom relacionamento com o Pai, o Senhor quer curar o nosso coração. Porque Ele te ama. Mas não deixa a história do teu pai atrapalhar o teu relacionamento com o Pai nessa noite de hoje.